Bom, então vamos lá. Português, correção da lição de casa, página 212, partida 212. Então, aqui na página 212, ele vai falar sobre a gramática e o texto, né? E aí tinha o texto, O Povo das Sardinhas, para vocês lerem, certo? Que era para ler em casa. Então, coloca a data de hoje na página 212, 213. Na página 214, observe com atenção os enunciados. E de plantações muito bem cuidadas. Era o caso do Maurício. Desde pequeno, alimentava o doce sonho de possuir uma árvore de sardinhas. Se você observar, notará que a palavra cuidadas caracteriza e plantações, e que a palavra pequeno caracteriza Maurício. Tá? Então, a palavra cuidadas está se referindo a plantações, lá no texto, está falando sobre as plantações que eram bem cuidadas. E o pequeno, ele está se referindo ao Maurício. Página 214. Nesse caso, aparecem dois aspectos de um texto bem escrito que fazem a leitura ser agradável e fácil, sem dar trabalho para o leitor. Um deles é a concordância nominal e o outro é a escolha das palavras. Você aprendeu um pouco sobre concordância nominal. Vamos relembrar. A concordância nominal garante que palavras femininas estejam ligadas às palavras femininas e as palavras masculinas estejam ligadas a palavras masculinas. Da mesma maneira, as palavras no singular devem estar ligadas àquelas que estão no singular e as palavras no plural têm que estar ligadas com palavras que também estejam no plural. Certo? Então, se eu falo um prato, dois pratos, tá? Eu não posso falar dois pratos. Tá errado. Então, ele está falando lá, ó, plantações cuidadas, feminino, plural. Maurício, pequeno, masculino e singular. Eu poderia falar assim, Maurício, pequena? Eu poderia falar, Maurício? Não. Ah, então, por isso que as palavras femininas têm que estar acompanhadas de outras palavras femininas e masculino tem que estar acompanhado de outras palavras masculinas. Tá? Então, a menina, o menino. Ok? Uhum. Outra observação diz respeito à escolha de palavras. Além das palavras combinarem entre si, é preciso notar que os termos cuidadas e pequeno foram escolhidos com muito esmero, ou seja, com muito cuidado, para caracterizar as plantações e Maurício. O que faz com que o texto, além de escrito corretamente, esteja bem escrito. Imagine, por exemplo, se o autor do texto tivesse escolhido as palavras descuidadas e grande para caracterizar, respectivamente, as plantações e Maurício. Então, se ela fala assim, as plantações estão descuidadas, ou seja, ninguém cuidava das plantações. E o grande Maurício, então seria uma pessoa grande. No texto, esses trechos não fariam sentido. Tá? Então, se ele utilizasse as palavras descuidadas e grande, não ia fazer sentido o texto que ele escreveu. Observe, e de plantações muito bem descuidadas. Era o caso do Maurício. Desde grande, alimentava o doce sonho? Faz sentido eu falar? Desde grande, ele alimentava o doce sonho? Não. Por isso que eu não posso substituir, né? Você também já aprendeu sobre concordância verbal.
Agora leia novamente as seguintes frases do texto. As sardinhas são muito hábeis. Maurício acreditou em seu sonho. Acreditou, de acreditar. Observe, os verbos são e acreditou combinam com as sardinhas e Maurício, respectivamente. Para produzir um bom texto, presta atenção, ó. É importante que os verbos concordem em número, singular ou plural, e pessoa, primeira, segunda ou terceira, com o sujeito a que se ligam. Outro ponto que devemos considerar para escrever um bom texto é o uso correto das pontuações e da grafia das palavras. Certo? Então, você tem que usar vírgula, ponto final. Quando for fazer uma pergunta, tem que pôr o ponto de interrogação. Certo? Tem que prestar bastante atenção no que está fazendo. Página 215. Coloca a data na página 214. E na 215 também. 27/10. Na teoria, foi apresentada uma história denominada O Povo das Sardinhas. O nome original dela, já que foi escrita originalmente em francês, é Le Peuple des Sardines. Com base na comparação entre esses dois títulos, responda aos itens. A. Qual é a palavra em francês que equivale a povo? Peuple. Peuple. Certo? Certo. Letícia, que palavra em francês é equivalente a sardinhas? Sardines. Vitória, no trecho, as sardinhas brotavam com a maior facilidade. Brotavam combina com qual palavra? Eu não entendi, porque eu não sabia se era para colocar uma palavra do texto ou uma palavra normal. Daí desse texto. Do texto que vocês leram. Desse trecho que está aí no enunciado. Brotavam, combina com as, combina com sardinhas, combina com a maior ou com facilidade. Qual que você acha? O que brotavam? Brotavam a maior, brotavam a facilidade, brotavam as sardinhas. Fala uma que acha. Sardinha. Sardinhas. Então, brotavam, combina com sardinhas. Dessa frase aqui, ó. Brotavam com, brotavam a, brotavam maior, brotavam facilidade ou brotavam sardinhas? Qual que combina mais? Rafaela, se no lugar de as sardinhas estivesse escrito a sardinha, como ficaria o verbo? O verbo brotavam, como ele ficaria no singular? O verbo brotavam? Hã?
As sardinhas, né? Aqui ele está. Brotavam, combina com sardinhas. Se estivesse escrito sardinha, como que o verbo brotavam ficaria no singular? Brotava. Brotava, tá? Certo, pessoal? Eu tiro M. Gabriela, logo no início do texto, afirma-se que as sardinhas nasciam juntinhas. Nesse caso, as palavras juntinha e sardinhas não combinam entre si. B. Combinam entre si, já que ambas estão no masculino e no plural. C. Estão as duas no feminino e no plural. D. Combinam entre si, estando no feminino e no singular. Ou E. Não tem relação nenhuma entre si. Coloquei a C. C. Estão as duas no feminino e no plural. Alternativa C de casa. Posso apagar? Pode. Coloquem o correto. Posso apagar, Davi? Taqueda? Pode apagar. Tá. Vamos lá. Leia o enunciado. Luan. As sardinhas eram colhidas ainda verdes. Substituindo, Luan, as sardinhas por a sardinha, como ficaria o resto da frase? A sardinha era colhida ainda verde. Isso. Então, a sardinha era colhida ainda verde. Certo, pessoal? Certo. 6. Complete a tabela de acordo com o gênero e o número de cada uma das palavras sublinhadas. Maurício sempre foi um rapaz esperto e criativo. Ele achava que as sardinhas eram muito valiosas e queria ter uma plantação delas em sua casa. Quando conseguiu isso, cuidou das frondosas sardinheiras com carinho. Ele não imaginava, porém, que o período de colheita chegaria sorrateiro, quando viajou para sua casa de descanso. Então, aqui vocês teriam que dizer se as palavras estão no feminino, no masculino, no singular ou plural. Certo? Vocês vão fazer o X, eu vou colocar com a bolinha aqui, tá? Então, rapaz, ela está no masculino e singular, certo? Vitória, esperto. Feminino ou masculino? Masculino. Singular ou plural? Singular. Gabriela, sardinhas. Feminino ou masculino? Feminino. Singular ou plural? Plural. Isso. Rafaela, valiosas. Feminino ou masculino? Feminino. Singular ou plural? Plural. Luan, frondosas. Feminino ou masculino?
Feminino. Singular ou plural? Plural. Taqueda. Sardinheiras. Feminino ou masculino? Feminino porque termina com A. Isso. Está no singular ou no plural essa palavra? No plural. Muito bem. É que eu vi que tava aí, ó, nas sardinhas. Uhum. Marcos. Período. Feminino ou masculino? Masculino. Singular ou plural? Singular. Vinícius. Sorrateiro. Masculino. Singular ou plural? Singular. Muito bem. Coloca o correto. Página 217. Não, ainda tô copiando. Aí, na 6. Você não tinha feito a 6? É, tô copiando a 6 da 216. Pronto? Não. Pronto, Davi? Não. Só por o X. Tá pintando, Davi? É comigo? Taqueda. Ah, tá. Põe o X, Davi. Preciso mudar. Tá em qual palavra, Taqueda? No plural e na última. Em sorrateiro? Uhum. Sorrateiro é singular, tá? Eu parei na sardinha. Parei na sardinheira. Os outros dois é masculino e singular, tá? Pronto. Então vamos lá. A palavra abrissem, que aparece no texto, é escrita com SS, mas há palavras que são escritas com apenas um S. Escreva as palavras que nomeiam as imagens, atentando para o uso de um S apenas ou de dois. Tá? Então tem que prestar atenção se a palavra tem um S ou dois S's. Essa aqui tem tudo.
vai colocar o nome desses objetos aqui. Tá. Só observar se é escrito com um S ou com 2 S. Vitória, o que é isso daqui? Uma sirene? Com S ou 2 S? Um S. Um S. Eu nunca posso começar palavras com 2 S. Marcos, o que é isso aqui? Um sino? Um S ou 2? Um. Muito bem. Davi, o que é isso daqui? Eu coloquei T-Rex. Não, o que é isso daqui? T-Rex é mais um dinossauro. É um dinossauro. Tem que escrever dinossauro, tá? É, com mas- S só ou Mas com até um 2? T-Rex também. Hein, Davi? Um S só ou 2? Quê? Dinossauro, eu escrevo com S só ou com 2? 2. Escreve dinossauro aí, por favor, tá, Davi? Vinícius, o que é isso daqui? Um vaso? Um S ou 2? Um. Letícia, o que é isso daqui? Lapiseira. Quantas lapiseiras eu tenho aqui? 3. Eu coloco no plural, certo? É com S ou com 2 S? 1. Lapiseiras, tá? Tem que colocar o S no final porque é mais de uma. Luan, o que é isso daqui? Sal. Potinho, é o quê? Quê? Onde eu ponho o sal, qual que é o nome? Não sei não, pô. Gabriela. Um pó? Oi. Qual que é o nome desse objeto aqui? Um sal. O objeto. Onde que eu coloco o sal? Dentro de um potinho. Que chama? Também não sei não. Rafaela. Como chama esse objeto, Rafa? Ah, professora, eu sei, só que eu esqueci, professora. Ah, eu tenho. Eu sei. Sei, professora. Saleiro. É um saleiro. É saleiro mesmo. Vitória, qual que é o nome desse aqui? Ah, isso tá na cara. Girassol. Com S ou 2? 2. Ih, mas eu coloquei 2 R. Girassol, você colocou? Girassol, ó as ideias. Girassol. Oito. Na história, Maurício vivia entre a montanha e o mar. Com base na observação das imagens seguintes, aponte 3 características para as montanhas e 3 características para o mar. Tá? Aqui vocês colocam, depois eu corrijo no e-mail, que cada um vai colocar a sua. Então, por exemplo, a montanha é o quê? Pode colocar alta, bonita, com características, tudo que a montanha é. Vocês fizeram? Uhum. Sim. Então, vamos lá. Aí vocês mandam lá por e-mail que eu corrijo, tá? 318. 318? 218, desculpa. Caso o texto apresentasse uma fala de Maurício, como seria a pontuação? Escreva a passagem seguinte, pontuando-a como se ela estivesse no texto.
Maurício decidiu sair de férias. Vou descansar um pouco. Então, aqui vocês teriam colocado da seguinte maneira, ó. Maurício decidiu sair de férias. 2 pontos. Na outra linha. Travessão. Vou descansar um pouco, que foi a fala dele. Certo? Veja, Maurício plantou as sementes, esperou o tempo passar, observou as plantas e viu as árvores crescer. Maurício, você não tem juízo. As vírgulas foram usadas em primeira e segunda, pela mesma razão. As vírgulas aqui que foram utilizadas, elas foram utilizadas pela mesma razão ou não? Não. Não. Porque a 1 usada como breve pausa na explicação e a 2 usada de forma a chamar a atenção. É isso mesmo aí. Isso é cara de pau, Marcos. Então, ó. Pode deixar a sua, tá, Vini? Uhum. Repete de novo para eu colocar aqui, Vi. Pausadamente. Usada como breve pausa na explicação. Peraí. E na 2, usada de forma a chamar a atenção. Nossa, mas já tá muito travado. onze. Quantos meses inteiros se passaram desde que Maurício roubou o ramo de sardinheira até o dia em que saiu de férias? Quem fez? Quatro meses? Não. Passaram-se 3 meses completos e alguns dias. Eu só coloquei 3 meses. Então, você completa e alguns dias. Posso apagar 9 a 10? Uhum. Sim. Au. Pontue o trecho usando vírgula, ponto final e ponto de interrogação. Você acha que Maurício tinha juízo? Que ponto que eu uso aqui? Interrogação? Interrogação. Não tinha. Ele não tinha juízo algum. O que eu coloco aqui? Vírgula? Ponto final. Ponto final. Tem letra maiúscula depois, Vini. Uhum. Decidiu tirar férias bem quando as plantas estavam crescendo. O que eu coloco aqui? Vírgula. Vírgula. Amadurecendo, vírgula. E aparecendo. Ponto final. Ponto final. Não.
sei porque está numa linha tão grande. É o quê? Não sei como é que faz uma linha tão grande assim. Na página 219, vocês tinham um texto para ler, As Sardinhas, e na 220 responder as questões, certo? Posso apagar aqui? Pode. Questão 13, da página 220. Observe a foto de uma sardinha. Depois, descreva com maior número possível de detalhes. Vocês vão ter que colocar os detalhes dessa sardinha aí. Pronto, Davi? Então, que detalhes que eu posso colocar aqui, pessoal? Ela tem uma pele meio cinza. Assim. Ela é de cor prateada? De cor prateada. O que você colocou, Gabi? Vinícius, Gabi? Eu ia falar da cor, mas já falou também. Como que eu posso comer a sardinha? Frita, assada, não é. Pregar. Comer frita, assada. Tem gente que come ela crua. Tá me vendo errado aqui. Ela vem picadinha, temperadinha, tem gente que gosta. 14. Em cada uma das passagens seguintes, encontre substantivos e adjetivos que se relacionam entre si e pinte-os da mesma cor. Siga o modelo. Depois indique quais palavras são substantivos e quais são adjetivos. Então, na época de reprodução, os cardumes ficam mais dispersos. Então, ó, substantivo, cardumes, adjetivo, dispersos. E aí vocês têm que pintar cardumes e dispersos da mesma cor. É que pintar. Você tem que pintar as palavras que ele está pedindo aqui e depois escrever aqui embaixo. No texto ou na pergunta mesmo? Na pergunta, igual eu fiz aqui, ó. Eu circulei, vocês vão pintar as palavras da mesma cor. Certo? Sim? Na B,
A pesca da sardinha é proibida durante a fase de reprodução. Substantivo, pesca. Adjetivo, reprodução. Oi? Não posso fazer, amigo. Tá. E aqui vocês vão pintar a palavra pesca e a palavra reprodução. Terminaram? Sim. Na C, vocês vão pintar sardinha e prato. Na verdade, sardinha assada, prato e apreciado.